Olá, cosmistas e fãs de ficção científica, eu sou Edgares Manioto e hoje é segunda-feira, e segunda-feira aqui no canal é dia de astrobiologia, ou melhor, de filosofia da astrobiologia, né? O dia que nós lemos sobre algum fato, algum artigo, algum texto de astrobiologia e comentamos ele a partir da filosofia. Então é dia de filosofia da astrobiologia e hoje eu vou fazer a leitura para vocês, nesse primeiro encontro nosso sobre filosofia da astrobiologia, de um texto que eu escrevi algum tempo atrás, alguns anos atrás, para a revista Per Rodan, intitulado Filosofia da Astrobiologia, Reflexões Iniciais. Pois nesse texto eu faço uma introdução do que seria uma filosofia da astrobiologia. Vamos lá, então? Depois da vinheta? Bom, então vamos lá. Lembrando, não se esqueçam aí de dar o joinha, né? Dar o like, comentar e compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito para a gente fazer o canal aqui crescer, tá bom? Filosofia da astrobiologia, reflexões iniciais. De acordo com o professor Frank Leopold Silva, a exploração do espaço pode ser uma ocasião de descobertas ou contatos com coisas e seres tão novos e inesperados que venha a uma ocasião de renovação do espanto filosófico, já que, à medida que o conhecimento se expande, novos objetos podem trazer novas condições de espanto. Não há como não concordar com o filósofo Frank Leopold Silva. Entretanto, ao contrário do que argumenta o filósofo brasileiro, não é de forma alguma necessário que tenhamos de esperar a efetiva colonização de outros mundos ou a descoberta de seres extraterrestres para tratarmos filosoficamente dessas questões. Desde o final do século XIX, a literatura nos oferece uma gama ampla de modelos ficcionais que podemos utilizar para enveredar por questões éticas e epistemológicas, oriundas de nossa intervenção em outros mundos ou de contatos com outras espécies sencientes, ou mesmo sapientes, não humanas. O impacto de nossa intervenção em outros mundos já é uma questão ética que não pode ser negligenciada. E, inclusive, desde o advento da era espacial, tornou-se uma questão da filosofia e ética prática. Não apenas uma reflexão teórica. Se ainda não temos contatos ou descobrimos vida em outros mundos, a possibilidade de vida microbiológica em nosso próprio sistema solar não pode ser negligenciada. Neste caso, artefatos terrestres podem contaminar outros mundos com micro-organismos. E tal contaminação pode levar a dois diferentes problemas. O primeiro seria a contaminação de um ambiente ainda intocável, o que poderia levar inclusive futuramente à errônea descoberta de, abre aspas, vida extraterrestres, fecha aspas, que foi, na verdade, resultado da contaminação terrestre não intencional. Um segundo risco é o de que organismos terrestres acidentalmente levados a outro mundo possam vir a destruir micro-organismos extraterrestres desconhecidos em Marte ou outros mundos do sistema solar. Em 21 de setembro de 2003, a nave espacial não tripulada Galileu, que durante 14 anos explorou o planeta Júpiter e o sistema joviano, principalmente, foi direcionada para cair na atmosfera de Júpiter. A queda proposital da nave em Júpiter teve como principal motivação evitar que a nave viesse a cair na Lua joviana Europa, onde os cientistas acreditam poder haver micro-organismos. A queda da espaçonave poderia levar a uma contaminação desse ambiente extraterrestre, e por isso foi evitada. Temos aqui um claro cenário de discussão ética envolvendo a astrobiologia.
Em ambos os casos, é necessária uma profunda reflexão ética sobre qual a melhor ação a ser tomada no decurso da exploração espacial e nossa expansão para além do planeta Terra. Se existe o problema de contaminação terrestre de um ambiente extraterrestre, nossa expansão para além da Terra e futura colonização de novos mundos, seja pela alteração de meio ambientes extraterrestres, terraformação, ou pela alteração do corpo humano, pantropia, transhumanismo, para sua adaptação a ambientes extraterrestres é uma inevitabilidade. Os recursos naturais terrestres são finitos e nossa civilização tem uma fome infinita de energia e matéria-primas. Se podemos futuramente aperfeiçoar nossa capacidade de utilizar energias alternativas, como a solar, para suprir o consumo cada vez maior de nossa civilização, o mesmo não se efetuará no que diz respeito a matérias-primas. Nesse caso, os asteroides podem oferecer um excelente campo de exploração de minérios, e a Lua pode se tornar o futuro distrito industrial da Terra, o que possibilitaria, inclusive, diminuir a poluição ambiental em nosso mundo. A questão da colonização espacial, por sua vez, não envolve apenas a busca de novos recursos minerais, escassos em nosso planeta e abundantes em asteroides e outros mundos, mas também a criação de um segundo ecossistema adaptado à vida terrestre, ou pelo menos o mais adaptado possível à vida terrestre. É de suma importância termos um outro mundo possível de ser habitado por nossa espécie, ou pelo menos colônias em asteroides ou estações espaciais. Afinal, a qualquer momento a Terra pode sofrer uma nova extinção em massa, inclusive ocasionada pela queda de um asteroide, como há 65 milhões de anos, ocasião em que os dinossauros foram extintos. O mesmo poderia ocorrer com a nossa própria espécie. Precisamos de um plano B. Se queremos nos preparar para essas e outras questões, precisamos pensar em uma filosofia da astrobiologia. Assim como temos uma filosofia da mente, uma antropologia filosófica ou uma filosofia política, entre outras. Uma filosofia da astrobiologia estará intrinsecamente associada à filosofia da astronáutica. Ambas têm por objeto pensar o futuro do homem no cosmo e as implicações filosóficas da era espacial, que logo poderá estar associada a implicações filosóficas da descoberta de vida extraterrestre. Assim como podemos fazer uma filosofia da astronáutica explorando diversas questões filosóficas que são colocadas desde o advento da tecnologia espacial, devemos também pensar em uma filosofia da astrobiologia, que pode ser definida, de acordo com o filósofo Roberto Artechaga Burgos, como, abre aspas, uma subdisciplina filosófica pertencente ao campo da disciplina da filosofia da ciência, que faz da astrobiologia seu objeto de estudo ao pensar racionalmente sobre sua condição de conhecimento, sua prática, resultados e consequências. Fecha aspas. Revista Pensamento, volume 71, número 269, livre tradução nossa, dessa citação. Ainda de acordo com o filósofo espanhol, a filosofia da astrobiologia se ocuparia de questões como, abre aspas novamente, os aspectos epistemológicos e metodológicos, fecha aspas, da astrobiologia, bem como suas, abre aspas, peculiaridades explicativas e problemas conceituais, validade e âmbito de suas implicações e consequências epistêmicas, epistemológicas, éticas e antropológicas, fecha aspas. A descoberta de vida microbiana, ou mesmo inteligente fora da Terra, terá profundas implicações filosóficas. Portanto, o filósofo não deve se eximir de pensar tanto sobre as questões epistemológicas, envolvendo a nascente disciplina científica da astrobiologia, bem como questões éticas derivadas da exploração espacial como um todo, tendo por base a literatura de ficção científica e estudos de futurismo. Pode o filósofo desempenhar um papel central nas discussões sobre a vida extraterrestre e nossa relação com ela. Afinal, muitas questões ainda estão em aberto. Por exemplo, o que é a vida? Como definimos vida?
Quais critérios adotamos para definir se uma entidade biológica ou cibernética é ou não inteligente? Quais são os limites do teste de Turing? O que é a consciência? Como nos relacionamos com seres inteligentes não humanos, sejam inteligências artificiais, criadas por nós mesmos, ou entidades biológicas extraterrestres? As perguntas são ilimitadas, mas ao contrário do que pensa o professor e filósofo Franco Leopoldo e Silva, não é necessário esperarmos para pensarmos sobre essas e outras questões emergentes. A astrobiologia, a ficção científica e os estudos de futuro já estão disponíveis como campos de reflexão filosófica. Uma filosofia da astrobiologia é atualmente indispensável. Afinal, precisamos pensar racionalmente sobre o nosso futuro a fim de evitar que venhamos a repetir erros passados. Lembremos o que ocorreu quando os europeus descobriram um novo mundo e o resultado desastroso para os nativo-americanos. Cabe a urgência desenvolvermos uma filosofia da astrobiologia, associada a reflexões de filosofia da astronáutica, filosofia da mente, transhumanismo e cosmismo. Fim do texto. Esse texto ele foi publicado em 2017, tá? Na revista Perrault. Então aqui vou fazer um breve comentário sobre algumas coisas dos textos para a gente poder aí encerrar os nossos 10, 15 minutinhos diários aqui de conversa sobre temas relacionados à filosofia da astronáutica, astrobiologia, etc. Então, qual que é o enfoque do texto? Aqui existem diversas questões sobre astrobiologia que nos levam a questões filosóficas. A própria definição do que é vida, que eu vou voltar a essa questão aqui. A própria definição de tipos de vida. Por exemplo, o que define uma consciência, né, de uma artificial, de uma inteligência artificial, ou a consciência advinda, né, de um ser biológico. Como nós definimos que um ser é sapiente ou não sapiente, né, através de descobertas de tecnologia, só que nós vamos definir isso, né, de tecnologias desses seres extraterrestres. Os limites éticos da exploração espacial. Então, por exemplo, quando nós enviamos naves a Marte, nós temos absoluta certeza que nenhum micróbio, né, terrestre não chegará lá com essas naves. Quando nós pudermos trazer, por exemplo, e eu acho que nós vamos chegar nisso logo, pousar uma nave, pegar o areia de Marte, etc., e mandar aqui para a Terra, né? Nós não traremos alguma coisa junto, né? Biológica, nós não poderíamos trazer. E se nós descobrirmos vida, mesmo que microscópica, microbiológica em Marte, ainda assim o planeta estará aberto à colonização por nós? Né? E se você dizer não, nós não devemos intervir de forma nenhuma num planeta, mesmo que a vida seja microbiológica, nós deixamos deixar a vida lá, mas isso é extremamente necessário que nós venhamos a colonizar Marte para termos uma segunda Terra no caso da extinção do nosso próprio mundo. E como que nós vamos alterar o corpo humano para que ele se adapte a outros mundos, seja Marte ou seja asteroides, né? Que nós chamamos de pangenia, e que é mais conhecido como transhumanismo, mas você adaptar o próprio corpo humano. Quais são os limites éticos de nós adaptarmos o corpo humano, ou adaptarmos o corpo de futuros, de fetos ainda, para que eles nasçam adaptados já a um outro mundo, né? Tendo a consequência que se esse corpo for totalmente, por exemplo, adaptado a Marte, depois ele não vai conseguir sobreviver na Terra. Quais são os limites éticos dessa mudança, né? A exploração de recursos em outras orbes, que eu considero, né, que nós já deveríamos estar fazendo, né, trazendo recursos dos asteroides, futuramente implementarmos a nossa indústria na Lua, para que nós, evitando a poluição
aqui no planeta Terra. Então são todas essas questões da filosofia da astrobiologia, né? Todas as questões, desde as questões éticas relacionadas à possível descoberta de vida extraterrestre, como nós vamos nos comportar com essa, em relação a essa vida, como da própria pesquisa atual em astrobiologia, né? Nossas intervenções, a nossa intervenção no cosmos. Então nós vamos voltar a falar dessas questões toda semana aqui no canal, toda segunda-feira. Vocês estão convidados para essa conversa nossa aqui, sempre aí 15, 20 minutinhos no máximo, sobre astrobiologia. Eu sempre vou procurar comentar um texto com vocês e nós vamos conversar sobre astrobiologia. Inclusive, semana que vem, o vídeo vai ser sobre um artigo fascinante chamado Inteligência Artificial é Vida, né, da Sarah Walker, onde ela vai fazer uma discussão bem interessante sobre se devemos ou não considerar inteligência artificial como vida. E isso tem muito a ver com a astrobiologia, né, porque justamente talvez nós tenhamos que alargar, né, os nossos critérios de vida, para que a pesquisa de busca de vida, né, em outros cenários, em outros mundos, em outros planetas, possam ir além de tentarmos buscar apenas vida que se pareça conosco, né? Pois afinal de contas, você pode ter diferentes possibilidades de vida que não seja simplesmente a vida que nós temos como único parâmetro, que é a nossa. Lógico que é muito difícil você pensar para além do nosso próprio parâmetro. Mas como eu disse no início do texto, a ficção científica já fez muito isso. Tá? Exercícios de especulação já fizeram muito isso, de futurismo já fizeram muito isso. Então, nós podemos utilizar de toda essa literatura para também especularmos, né, através aí da filosofia da astrobiologia. Pessoal, então até a próxima segunda-feira, mas não se esqueça que aqui no canal tem vídeo todo dia. E amanhã, terça-feira, é dia de ficção científica aqui no canal. Então, amanhã nós vamos comentar um livro de ficção científica. Sempre livros interessantíssimos que também especulam sobre questões éticas, sobre questões espaciais, sobre questões de vida em outros mundos, tá? E amanhã nós vamos falar sobre um livro incrível, né, que é o livro Quando os Humanos Foram Embora, do Gerson Lordi Ribeiro. Tá? Um livro incrível com especulações sobre astrobiologia e vida extraterrestre, onde ele apresenta umas especulações bem interessantes sobre o desenvolvimento de uma espécie extraterrestre em um mundo aquático com a superfície coberta de gelo, semelhante à lua de Europa. Uma espécie que se torna não apenas sapiente, mas como desenvolve tecnologia mesmo dentro deste mundo aquático. É um livro imperdível para você que gosta de especulações sobre astrobiologia. Então até amanhã aqui no canal.